A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu nome é Rick Renner e eu estou no tanque de Betesda em Jerusalém. Ele fica localizado bem ao lado de um grande templo. E no primeiro século, esse lugar ficava cheio de doentes. João capítulo 5 nos diz que havia um doente que estava aqui há 38 anos. Imagine, ele deve ter tido fé, porque deixou o conforto da sua casa e veio a este lugar esperando por um toque milagroso. Mas por 38 anos, para ele, nada aconteceu. Muitos milagres aconteceram aqui, e ele poderia até ter escrito um livro chamado Milagres de Betesda. Mas até então ele não tinha recebido o milagre, ainda estava esperando. E um dia Jesus chegou e perguntou a ele: "Tu queres ser curado?" Isso pareceu uma pergunta estranha, especialmente para se perguntar a um doente que está aqui esperando um milagre. Mas em 38 anos a vida mudou, a tecnologia mudou, aquele homem estava sem emprego há 38 anos, aquele homem não comia por conta própria há 38 anos, por 38 anos ele vinha sendo cuidado por outros, e Jesus sabia que se ele fosse curado, ele não só se sentiria melhor, mas teria que estudar, teria que arranjar um emprego, teria que aprender como se alimentar sozinho e teria até que aprender a desenvolver uma nova forma de comunicação, porque por 38 anos ele só falava da sua doença. A sua doença tinha se tornado sua identidade. E quando Jesus disse: "Tu queres ser curado?", a pergunta de fato era: você quer uma mudança total e completa, uma mudança em todas as partes da sua vida? Jesus queria ter certeza que de fato era isso que o homem queria. E finalmente Jesus disse a ele: "Levanta-te, toma tua cama e anda." E a Bíblia diz que o homem foi curado. Jesus ainda pergunta às pessoas hoje: você realmente quer mudar? Pense nisso. Tem certeza que quer abraçar o que a mudança significa? Mudar sua maneira de vida, ou seja, você está disposto a fazer o que for necessário para abraçar uma vida que de fato foi transformada? Ele ainda nos pergunta isso hoje. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Rick Renner e eu quero te dar as boas-vindas a esse vídeo. Como eu já disse na introdução, hoje vamos direto a João capítulo 5 no tanque de Betesda, onde Jesus fez a um homem uma pergunta muito importante. Ele disse: "Tu queres ser curado?" Hoje falaremos das ramificações da cura. O que acontece em sua vida quando você é realmente curado? É uma pergunta muito importante, e de fato é tão importante que Jesus perguntou ao homem no tanque de Betesda: "Você tem certeza que quer ser curado?" É isso mesmo, você quer ser curado? E esta é a pergunta que Jesus ainda está fazendo às pessoas hoje. Então vamos aprender mais sobre esse assunto. Vamos direto a João capítulo 5. Vamos revisar os primeiros versículos e daí direto para o novo ensino. Eu falei no começo da série que em todo vídeo eu traria uma revisão e depois disso adicionaria uma nova parte. Vamos começar hoje em João capítulo 5, versículo 1. A Bíblia nos diz: "Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de pessoas impotentes, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro, que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou a ele: "Tu queres ser curado?" Paramos aí no vídeo anterior e vamos começar agora do próximo verso. O homem impotente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim." Verso 8. Jesus disse a ele: "Levanta-te, toma tua cama e anda."
e imediatamente o homem foi curado, e tomando seu leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Uau, esses versículos estão recheados, mas precisamos começar nossa revisão no versículo 1, então mantenha a Bíblia aberta, pegue algo para escrever, algo para beber, e vamos estudar juntos essa passagem. João 5:1 diz: passadas estas coisas havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Vamos para o versículo 2, mas eu vou revisar antes, e eu sei que eu estou revisando em todos os vídeos, mas é importante ter o contexto no qual esse milagre aconteceu. Então, João capítulo 5, verso 2, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque. Porta das ovelhas vem da palavra grega probatike, que descreve um lugar que pode ser visitado ainda hoje. Algumas versões dizem mercado, mas é um portão. E além deste portão, havia um tanque, ao qual os doentes chamavam de o tanque de Betesda. Sabemos que originalmente não foi um tanque construído para doentes, era um tanque construído para os ricos e intelectuais, era um tanque construído para a nata da sociedade. Mas quando chegamos em João capítulo 5, a nata já tinha ido embora, e agora o tanque de Betesda estava ocupado para o que poderíamos chamar de rejeitados da sociedade, pobres e enfermos da cidade de Jerusalém, e eles estavam enchendo aquele lugar. É isso que a Bíblia nos diz em João capítulo 5, verso 2. Existe junto à porta das ovelhas um tanque. A palavra tanque é a palavra grega columbethra. Esta palavra columbethra não descreve um lugar sujo e cheio de lama, e sim um tanque de alto nível, bem desenvolvido. E eu já disse num vídeo anterior, quando eu era criança, assistia Família Buscapé, acho que você conhece, e a Ellie Mae sempre ia para o lago de cimento atrás da mansão deles, e esse lago de cimento era a piscina deles, e lembra como era? Era cheia de mármore e belas colunas, de fato era um belo lago de cimento. Bem, o tanque era algo assim. Era muito bonito, desenvolvido, tinha colunas, com pórticos, largos corredores, um mármore belíssimo, era um lugar muito luxuoso, isso originalmente. Mas agora tinha sido ocupado por doentes, e os doentes renomearam o lugar como Betesda. Não sabemos o primeiro nome do lugar, mas os doentes chamavam de Betesda, é isso que a Bíblia diz no versículo 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda. Veja, chamado Betesda, tinha sido renomeado, ganhou o apelido de Betesda. E vimos que a palavra Betesda é uma palavra que significa casa de misericórdia, casa da graça ou casa da bondade. E a razão para os doentes darem nome ao lugar Betesda era porque naquele lugar Deus havia realizado milagres misericordiosos. A misericórdia de Deus havia sido derramada naquele lugar. A graça de Deus era derramada, as pessoas experimentaram a bondade de Deus naquele lugar. Então os doentes chamavam de Betesda, a casa da misericórdia, a casa da graça, a casa onde a bondade de Deus pode ser experimentada. E a Bíblia diz que lá havia 5 pavilhões. A palavra pavilhões do grego stoas é uma palavra bem familiar, stoas, usada em todo o mundo grego, e stoas eram corredores cobertos. Você andava por aqueles corredores normalmente cobertos por belíssimos mosaicos, as colunas que sustentavam o telhado esculpidas, o telhado coberto de ladrilhos. Aqueles pórticos stoas eram simplesmente magníficos e já era demais ter um, mas esse tanque era tão grande que tinha 5. E de fato sabemos por pesquisas e escavações arqueológicas que havia 2 tanques lá, o tanque inferior e o tanque superior. O inferior tinha 16 metros de comprimento e o superior tinha 18. O tanque superior é aquele ao qual a Bíblia se refere em João capítulo 5, e assim como a Bíblia diz, ele tinha 5 pórticos cobertos ou 5 pavilhões. Se você pudesse voltar na história para aquele lugar, você veria debaixo daqueles pavilhões cobertos doentes de todos os tipos enchendo aquele lugar. E é isso que lemos no versículo 3. Veja aí o verso 3. Nestes jazia grande multidão de pessoas impotentes. A palavra jazia, do grego katakeimai, descreve pessoas prostradas, deitadas, incapacitadas, pessoas extremamente doentes cuja vida havia sido parada. E a Bíblia diz que havia grande multidão, da palavra grega plethos, que descreve um vasto número, uma vasta multidão, doentes recheando aquele lugar. Eu diria que eram como sardinhas enlatadas. E a Bíblia diz que eram pessoas impotentes. Essa palavra impotente é muito importante e vem do grego astênio, que descreve uma pessoa frágil em saúde, alguém tão fisicamente fraco que não pode viajar, alguém fraco,
frágil, desfalecendo, inapto ou simplesmente alguém com saúde tão fraca que seria impensável transportá-lo para outro lugar. É a mesma palavra grega para descrever alguém que está de cama, e essa palavra impotente do grego astênio descreve alguém que perdeu tudo na área financeira. E como eu já disse antes, é isso que a doença faz. A doença é um ladrão. Ela rouba sua saúde, rouba seu tempo, rouba seus relacionamentos, a sua atenção, rouba seu dinheiro. A doença é simplesmente um ladrão. E estas pessoas neste lugar tinham sido roubadas pela doença ou ladrão e foram roubadas em todos os níveis. Eram frágeis, fracas, perderam suas finanças e, claro, relacionamento com suas famílias porque não estavam em casa, estavam no tanque de Betesda. Foram roubadas em muitas áreas. E o verso 3 nos diz que eram cegos, coxos e paralíticos. A palavra cegos, do grego tuflos, que descreve alguém que é fisicamente cego, coxos, do grego kolos, que descreve alguém que perdeu um membro, alguém mutilado, eram pessoas sem uma mão ou sem uma perna, pessoas aleijadas, severamente aleijadas, e a Bíblia diz paralíticos do grego xeros, de onde tiramos a palavra zero. A sociedade considerava aqueles como zeros à esquerda, eles não contribuíam em nada para o que a sociedade queria, eram zeros à esquerda. Mas paralíticos também fala daqueles cujos membros eram mirrados, cujos membros eram ressecados. E a Bíblia diz que todas essas pessoas estavam esperando o mover das águas. Esperar vem da palavra grega ek dekomai, que descreve uma antecipação completa ou uma expectativa completa. Estas pessoas estavam realmente esperando algo e os seus olhos estavam fixos na água e ficavam esperando o mover das águas. A palavra mover, do grego kinesis, descreve uma agitação feroz, uma comoção. Não era o movimento normal da água, não era um movimento usual da água. A água era ferozmente agitada e o que estava agitando a água é descrito no verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água. Esta palavra agitar é a palavra grega tarasso. E a palavra tarasso é agitar ferozmente, causar pânico. Quem olhasse para a água veria a água como que num estado de pânico. Descrevia um movimento para frente e para trás, e não havia nada de natural nesse tipo de movimento da água. Se fosse apenas o vento movendo a água, a sua superfície não ficaria agitada. Mas havia literalmente uma agitação, um movimento, como que circular, era ferozmente agitada, e para os doentes isto era um sinal de que um anjo tinha entrado na água e agitado ela. E a Bíblia diz que os doentes acreditavam que o primeiro que entrava no tanque quando a água era agitada sarava de qualquer tipo de doença que tivesse. E a palavra sarar, já vimos isso, mas vou dizer de novo, é a palavra grega rugies. O que significa ser sarado? O que é isso? Você quer ser sarado? O que significa ser sarado, curado? Aquelas pessoas acreditavam que seriam curadas. A palavra curado, na mente delas e nas escrituras, significa ser saudável, ser são, curado, bem, ou ser completamente restaurado à vida normal ou ter a vida de volta. As pessoas entendiam que se de fato fossem curadas, se fossem saradas, teriam sua vida de volta. Receberiam a vida de volta, e era por isso que estavam crendo, e é isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar a sua vida de volta. E a Bíblia diz que criam que seriam curados de qualquer doença que tivessem. Tivessem é uma forma da palavra grega eco, que nesse caso é suprimir ou reter. A vida deles tinha sido parada, a doença os havia suprimido, a sua vida estava interrompida, estavam vivendo sob as contenções de uma enfermidade, eles queriam ter suas vidas de volta. E é isso que a palavra curar significa nesse contexto. E a Bíblia nos diz no verso 5, e um certo homem estava lá que tinha uma enfermidade há 38 anos, a palavra tinha, outra vez vem da palavra grega eco, sua vida estava parada, sua vida vinha sendo atrapalhada por essa enfermidade, e a palavra enfermidade outra vez é o grego asthenios, que aparece várias vezes nesse texto, para descrever pessoas fracas, pessoas que foram roubadas em várias áreas, incluindo em suas finanças. Aquele homem experimentava doença e enfermidade em sua saúde, em sua mente, em sua alma, em seu dinheiro. A doença tinha afetado cada área da sua vida. E a Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade, que ele vinha sendo afetado e impedido por essa enfermidade. E a Bíblia nos diz no verso 5 que era há 38 anos. Isso é muito tempo para ficar doente.
Mas a Bíblia nos diz no verso 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Tu queres ser curado? Bem, há certas coisas que podemos presumir sobre este homem. Aquele homem foi até ali em fé. Ele tinha ouvido que ali era Betesda, a casa da misericórdia. Ele ouviu que era Betesda, o lugar onde a graça de Deus era derramada. Ouviu que era Betesda, o lugar onde as pessoas experimentavam a bondade de Deus. Ele ouviu sobre os milagres que ocorriam no tanque de Betesda. Aquele homem estava criticamente doente, mas deixou sua casa, deixou sua família, deixou o conforto do seu lar, e eu acredito que ele deixou tudo isso contra a vontade da família, que provavelmente disse: por que você vai para aquele tanque em Jerusalém, quando pode ficar em casa e cuidamos de você? Mas ele foi porque ele tinha fé. Ele tinha expectativa, estava esperando o mover da água, crendo que iria receber o gracioso e misericordioso toque de Deus em Betesda, a casa de misericórdia. Mas lá estava ele há 38 anos. E por 38 anos ele vinha esperando e vinha crendo. Em 38 anos ele viu tanta gente chegando e indo embora, que poderia escrever um livro sobre os milagres em Betesda. Pessoas que chegaram doentes e foram embora curadas, que tiveram a vida mudada, mas ele não tinha sido afetado, ainda estava doente, ainda estava ali, ainda estava aleijado. Ele estava na mesma condição de quando chegou e possivelmente estava ainda pior. Ele já estava lá há 38 anos. E a Bíblia diz em Provérbios que a esperança adiada entristece o coração. E é muito possível que por dentro aquele homem já estivesse prostrado sem esperança. E de fato parece que é isso que ele diz no verso 6, pois a Bíblia diz que quando Jesus o viu ali deitado. Essa palavra ver é maravilhosa, vem do grego horal e diz algo sobre Jesus. Sabe, Jesus olha para nós e consegue diagnosticar a nossa condição interior. Essa palavra ver do grego horal significa ver ou realmente contemplar. Significa perceber, ter um olhar analítico, olhar com a intenção de examinar, ver completamente, experimentar alguém, compreender de verdade. Quando Jesus viu aquele homem, não foi uma olhada rápida, Jesus parou, ele focou os seus olhos naquele homem, ele viu o homem. Ele realmente o viu. Ele percebeu a condição deste homem. Jesus vê você. Ele vê qualquer um que está numa condição ruim. Jesus consegue olhar por dentro e ver o que realmente está acontecendo na condição interior. E foi isso que Jesus fez nesse versículo, e não só aquele homem estava deitado fisicamente, mas por dentro, aquele homem estava desesperançado, aquele homem estava prostrado, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Tu queres ser curado? Tu queres vem da palavra grega theleis, e esta palavra é uma forma da palavra thelo, e a palavra thelo nesse caso significa: você tem a intenção de ser curado, você tem a intenção de ser curado, qual é a sua intenção? A palavra curado outra vez é hugies, que significa ter a vida restaurada, a vida de volta. Jesus estava perguntando àquele homem: você quer ficar como está? Ou você quer ter a sua vida de volta? Você quer a sua vida de volta? E a Bíblia diz no verso 7 que o homem enfermo lhe respondeu. No grego, o sentido é do homem respondendo. Jesus fez uma pergunta direta, mas o homem ficou respondendo e respondendo a Jesus, e aqui no versículo 7 temos um resumo da sua resposta. Ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus fez uma pergunta direta: você quer mudar? Quais são suas intenções? Você quer ficar como está ou você quer a sua vida de volta? E veja, essa era uma grande pergunta, porque se aquele homem fosse curado, se tivesse a sua vida de volta, ele teria que deixar o tanque de Betesda. Ou seja, teria que escolher novos amigos, porque seus velhos amigos ficariam no tanque. Ele teria que conseguir um emprego para poder se alimentar. E como não trabalhava há 38 anos, provavelmente teria que estudar, teria que ser treinado para um emprego. Aquele homem ser curado significava que Jesus ia trazer mudanças completamente radicais para a sua vida. E aí vemos as ramificações do fato de alguém ser curado. E Jesus disse àquele homem: você tem realmente certeza que quer ser curado, que quer sua vida transformada, que quer a sua vida de volta? E qual foi a resposta? Senhor, eu não tenho ninguém. E é interessante que o uso dessa expressão no grego é uk, ela é enfática: eu não tenho ninguém para me ajudar aqui.
É como as pessoas respondem frequentemente quando um pastor ou um conselheiro pergunta: você quer ser mudado? Bem, eu quero, mas não tenho ninguém para me ajudar. Eu mudaria se meu cônjuge fosse diferente, eu mudaria se essa pessoa fizesse isso, eu não tenho ninguém. Aquele homem estava muito confuso. Jesus lhe fez uma pergunta direta, mas ele não respondeu diretamente à pergunta, e notem o que ele disse. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. A palavra pôr vem do grego balo, que significa jogar. Ou seja, ele queria entrar na água antes de qualquer outro, mas não conseguia, porque outra pessoa sempre entrava na frente dele. No verso 8, Jesus diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus ordenou a ele: vamos, levante-se. Essa palavra levantar no grego é muito forte, é um comando. Inclusive, é a mesma palavra usada para descrever a ressurreição dos mortos. Jesus estava lhe dando uma ordem: levante, tome a sua cama. A palavra cama vem do grego krabatos, que descreve um colchão ou uma maca na qual uma pessoa doente fica deitada, ou seja, levante-se, livre-se da sua aflição. E ande, do grego peripateo, que é andar por aí, não é apenas dar alguns passos, pegue a sua cama e saia andando por aí. Jesus estava tirando aquele homem da sua aflição para a cura. Mas para o homem ser curado, ele tinha que responder ao comando de Jesus. E para você ser curado, você tem que fazer o que Jesus diz para você fazer, tem que querer obedecer. Quando Jesus fala com você, tem que obedecer a palavra de Deus. Se você quer ser curado, você tem que responder ao comando de Jesus. Nosso tempo acabou, mas concluiremos no próximo vídeo. Em João capítulo 5, verso 8, Jesus falou com um homem no tanque de Betesda que estava doente há 38 anos. E Jesus disse a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquela era a cama sobre a qual o homem se deitava há 38 anos. Jesus estava dizendo: pegue essa muleta sobre a qual você se escora, não se escore mais sobre nada, levanta-te. E a palavra levantar é a mesma palavra grega que também descreve o ato da ressurreição. Jesus estava chamando aquele homem para fora da morte espiritual, para a vida. Ele queria dar a vida de volta a ele. E ele disse: pegue essa coisa sobre a qual você se deita, é hora de você carregar a sua muleta e não mais se escorar nela, e ande. A palavra andar vem do grego peripateo, e não é só dar alguns passos. Peri é por aí, e pateo é andar, ou seja, ande por aí, vamos, se mova. Vamos, mova-se, eu estou te chamando para deixar a muleta, deixar sua aflição, sua enfermidade. É hora de começar a andar, de se mover, pegar essa coisa sobre a qual você se deitava. É hora de você tomar uma atitude. Este homem teve que responder ao comando de Jesus para que pudesse ser curado. Se ele não tivesse feito nada, se não tivesse obedecido, teria continuado deitado enfermo. Ele teve que ouvir a Jesus e fazer o que ele estava dizendo. Por obedecer a Jesus, ele teve como resultado ser curado, ter de volta a sua vida. E se você responder ao comando de Jesus, se você responder ao que a palavra de Deus diz para você fazer, você terá a sua vida de volta. Isso é garantido. Eu declaro o poder curador de Deus sobre você. Jesus disse: levanta-te, tome a sua cama e se mova outra vez. Pegue a sua vida de volta, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar comigo. Lembre de Eclesiastes 8:4, que diz: onde a palavra do rei está, aí há poder, e isso é verdade. Deixe que a palavra de Deus libere o poder dela em você. Eu vejo você no próximo vídeo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.